Boa noite, meu nome é Edneida, tudo bem? Meninas, deixa eu te falar, nem mentoria não, nem curso. Tá errado isso aí. É Tá restauração errado? é restauração de vida. Eu vou falar sinceramente, para responder a primeira pergunta, como que estava o seu relacionamento? Marisa, sinceramente, eu nem lembro. Sabe por que que eu nem lembro? Porque isso é tão de menos, perto de tudo que eu entendi diante do curso, em relação ao que era a minha vida antes, porque como você explicou aí, eu estou no meu quarto casamento. E como eu falei na entrevista hoje, não foram só os casamentos problemáticos, foram todos os relacionamentos problemáticos. E assim, Uhum. não foi só relacionamento amoroso problemático. Eu estava me lembrando o quanto para mim era complicado não entender por que, que eu não conseguia fixar amizades. Oh, E eu me lembrei exatamente de um dos degraus do degrau do curso, que é o degrau que fala sobre a gente, quando fala do síndrome do espectro. Como eu me identifiquei com aquele síndrome do espectro, sabe? Porque era exatamente assim que eu vivia a minha vida. Eu passava batida em tudo. Nada tinha significância, nada marcava, nada fazia sentido. É, e é como você falou, na entrevista a gente fala algumas coisas, mas aqui no ao vivo a gente já lembrou de outras durante o dia. Eu estava lembrando de quando meu marido falou comigo assim uma vez: eu admiro muito você, a forma com que você se esforça para fazer as coisas. Mas para mim soa muito falso. É como se hum, não viesse de você, é forçado. E era forçado, Marisa. Porque não era caraca. minha. É como eu falei, não era minha essência. Eu me preocupava em saber limpar bem uma casa, em cuidar dele, em cuidar do corpo, em cuidar dos filhos, em cuidar e cuidar e cuidar, e nunca cuidava de nada. E ao mesmo tempo achava que estava cuidando de tudo, vivia esgotada, cansada, sabe, num extremo, não olhava para mim, e ele sempre falava: "Ah, você comprou roupa para todo mundo, mas você não comprou para você". Quando eu fazia uma unha, ele: "Nossa, graças a Deus que você fez a unha". Sabe? Que bom que você fez a sobrancelha. Gosto muito quando você cuida de você. Queria que você cuidasse do seu cabelo. Então, assim, Marisa, ele vivia rogando, sinceramente, por várias mudanças. Que eu tentava, eu fazia uma força imensa, mas eu não conseguia atingir. E no final, para mim, aquilo se tornava até abusivo, sufocante, Uhum, porque, uhum. sabe, eu fazia uma força e não alcançava. E isso não vinha desse relacionamento. Na verdade, vinha de toda uma vida, sabe? Então, assim, me ajudou muito em questão a saber lidar com os meus pais, né, com o adoecimento deles, que é clássico, da questão de quem teve amor interrompido, Uhum. e desbanda um pouquinho, né, despenca um pouquinho pro lado do narciso, que é uma coisa que não é psicológica, é uma coisa imposta emocional, e que nem todo mundo da geração deles tem a mentalidade ou a crença de saber lidar ou querer lidar com isso. Uhum, uhum. Para mim, assim, foi super crucial e fazer uma pergunta para você, e como eu disse na entrevista hoje, você despejou todas aquelas verdades da maneira mais lapidando o diamante, como você fala, sem pano de seda. E eu era uma pessoa assim completamente emocionalmente desestruturada. Eu não tinha base para ouvir nada. Tudo eu chorava, tudo eu me desesperava. Eu era muito, 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 muito sofrida. Muito sofrida. Essa era a verdade. Sempre vinculei muito às crenças que me foram passadas quando eu era criança. Que é a questão de você tem que estudar, você tem que se posicionar, você tem que trabalhar. Vindo da minha mãe, que tinha um casamento adoecido, vinha a questão do você não precisa fazer isso para homem, você não tem que fazer aquilo para homem, você não precisa. Aí vinha do meu pai, o adoecimento que você não precisa de homem, que você tem seu pai, e não sei o que lá, e suas irmãs também não precisam, e manda catar uma moedinha e dar um chute na bunda de fulano. Nunca ninguém prestava. Só que assim, hoje a gente aprende a se posicionar, não é só com o marido. A gente Uhum, aprende a se posicionar na vida. uhum. Porque
vários dos meus relacionamentos que foram atingidos por consequência principal do comportamento dos meus pais, não foi culpa deles. Eles não têm o mínimo de esclarecimento, eles não têm nem essa informação que eu tenho agora. E confesso que eu tento passar e eles também não recebem muito bem, tudo bem. E aí chegou o ponto de eu entender que a culpa não foi deles, a culpa foi de eu não saber me posicionar. De me posicionar primeiro como filha. Porque eu e as minhas irmãs, a gente já tinha se posicionado como mãe e pai dos nossos pais. A questão é que quando o relacionamento vinha, eu não fazia com que o meu parceiro se comportasse como meu parceiro. Eu queria imputar a eles o adoecimento dos meus pais como se eles fossem meus irmãos. E aí eles não conseguiam mais me ver como esposa. Eles me viam como mãe e pai dos meus pais por tentar resolver os problemas que eles traziam pra gente. E ao mesmo tempo, imputando isso para ele, ele não tinha lugar de marido. Ele não tinha lugar de escolha. Aí eu escolho isso para mim, eu não escolho isso para mim. Eu não sabia separar. Eu era daquela que se eu tivesse que almoçar na casa dos meus pais de domingo, ele tinha que ir comigo. Ah, mas aí sabia que a minha mãe ia falar mal depois, que meu pai ia falar mal depois, e eu ficava arrumando aquele jeitinho. Não, mas vamos lá, e por que isso, e por que aquilo, sabe? Aquela coisa de amar e não precisar tomar café junto, que a gente aprendeu hoje. Passar o tempo de qualidade junto. Hoje eu entendo isso. E antes eu me punia. E aí me punia e punia a pessoa que estava do meu lado junto. A ponto deles invadirem a nossa vida de uma forma onde eles também não viam o genro como genro. Eles viam o genro como uma disputa. E hoje eles entendem que no meu relacionamento, como das minhas duas irmãs, por mais que isso tenha doído para eles, eles estão exatamente no lugar deles, de pai e mãe. Quando a gente pede opinião, eles dão. Quando a gente não pede, eles não dão. E aí tudo bem. Entendeu? E assim, é como você falou, não é abandonar. É saber que eles não são senil e que eles têm capacidade, que eles, no lugar deles, eu não daria conta. Sabe? Esse exercício que eu faço todos os dias. A desconexão com a minha mãe era tão grande que o meu feminino estava arrasado. Sabe? Então, assim, chegou um ponto dele ter uma época dele falar assim, é estranho porque você não consegue ser feminina. Olha Você não isso. consegue, você não consegue ser feminina, eu não entendo isso em você. Você é bonita, nossa, Marisa, ele rogava. Ele rogava por outras coisas, essa é a verdade. E assim, ele falava assim, eu não entendo por que você acha que eu sou seu inimigo. Eu não sou seu inimigo. Que Eu tô massa. tentando te ajudar. Eu sempre falei, até comentei com você, acho que numa das mentorias, que pra mim ele foi um caminho que me mostrou várias coisas que eu não sabia. E não por entendimento não, Marisa, porque ele tem os problemas dele, né, da criação dele, e ele foi se criando na vida e ele é muito sagaz, essa é a verdade. Mas eu não tinha equilíbrio emocional para isso não. E aí, o que eu digo para você? Foi bom chegar ao fato de conhecer o curso, foi ótimo. Não foi o final da história, porque para mim foi só o início. Abriu a minha mente para entender que eu sou capaz, independente se a minha mãe me ajudar, eu vou olhar meu filho para trabalhar ou não. Porque minha mãe não olha, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E eu sentia dor quando alguém me perguntava, mas a sua mãe não te apoia? Mas a sua mãe isso aí? Hoje eu falo, não apoia, ela tá lá na dela, eu tô na minha, apoia do jeito dele, eu até agora. E não dói mais, sabe? Assim, e não dói, essa que é a verdade. E ele percebeu isso aos poucos, sabe, Marisa? Porque, assim, muitas das frases que você fala ficam soando nos nossos ouvidos todos os dias. Você não refez o curso? Nunca. Não consegui. Que top. Que top. Foi tão enraigado, tô tão enraigado, que hoje eu me cobro. Nossa, eu tenho que assistir de novo para anotar, que daqui a pouco eu não tenho acesso mais, né? Então, daqui a pouco eu tenho que assistir para anotar. E, Marisa, foi só a ponta do iceberg. Porque eu entendi porque os outros relacionamentos não deram certo. Eu entendi até onde eu poderia dar certo com qualquer relacionamento. Trabalho, na vida, vou falar para você. E foram me mudando crenças que me prendiam. Que foi a crença do não merecimento,
a crença, a não disponibilidade para ser feliz por conta da lealdade parental, né? E eu tinha isso enraizado de uma forma que quando eu me sentia muito feliz, eu chegava ao ponto de falar assim, nossa, eu tô com medo dessa felicidade acabar. Então a crença de merecimento mudou, a crença de capacidade mudou. E a gente faz o exercício e vai esperando acontecer. Então, o que mudou internamente valeu muito mais do que qualquer coisa que eu vá falar aqui agora. É eu me posicionar mesmo, é chegar ao ponto dele perceber que, independente que se parecia forçado para ele ou não, agora o que interessa é que para mim faz sentido. Não que não interessa a opinião dele, mas por fazer sentido para mim e eu não estar mais esperando ou sentindo a dor que é porque minha mãe não me ensinou a tirar uma mancha da roupa branca. Porque minha mãe... Não tem minha mãe. Tem um monte de gente aí na internet hoje, tem um monte de informação que eu tenho que ela não sabe, que agora eu também posso passar para ela. E é como ele falou comigo essa semana, tem um mês mais ou menos. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu melhorei pra caramba nesse negócio de casa, nele. 1000%. E foi minha mãe. Não foi minha mãe, entendeu? Não foi minha mãe. Eu tô nesse processo de restauração desde 2017. Nossa Senhora. De todas as informações que podiam vir, desde o lado espiritual, desde de lado físico, comportamental, desde codependência que você citou aí agora, fui atrás. Ele não voltou porque estava arrependido, porque, né, você não citou, mas houveram algumas traições nessas idas e vindas, e umas sabendo, outras não sabendo, mais de uma, e eu no meio daquele processo sem saber como agir. Meu maior erro era perdoar todas elas de cara, e hoje meu jargão é, não tem perdão isso aí não, espera aí um cadinho que nós vamos conversar. E nessa questão da vida ter resolvido, aconteceu um fato onde ele se viu na necessidade de estar perto de mim e perto do nosso filho, que era o melhor momento que ele poderia ter, porque ele precisava dessa base, ele confessou que ele precisava dessa base. Só que foi o momento onde eu me posicionei, porque eu cheguei para ele e falei que nesse momento, para mim, o que importava era ele parar de errar, porque isso influenciava diretamente na minha vida e na vida do meu filho. E se não era o momento da gente retomar, né, da onde a gente parou e com todo o conhecimento que a gente tinha agora, ele das experiências que ele passou da vida e eu da minha nova profissão, né, de terapeuta emocional, que me ajudou muito depois do curso, se a gente não podia reatar e continuar o relacionamento, se não fazia mais sentido para ele isso do que ficar dando murro em ponta de faca. E assim, nós fizemos um acordo onde ele falou que não ia ser fácil engolir o orgulho, e a gente sabe que não é, né? Houve várias relutâncias, até onde ele foi testando, né? Que a gente fala que eles testam a mudança da gente. Testa. Marisa, estava tudo tão na ponta da língua, porque fez na massa do sangue, já era a essência, que eu não titubeava. E não é que virei uma mulher mandona, não. A postura é outra. O que acontece, Marisa? O mais importante disso tudo que eu chego à conclusão é que não é só mais um curso. A gente entende que cada curso, cada mentoria que alguém faz, e como eu falei para você hoje, na base da nossa fé, a gente entende que Deus coloca cada coisa no seu lugar. Como eu falei para você hoje, a minha intenção era de fazer um outro curso, né? Só que eu, conhecendo o seu, eu falei, não quero mais, é esse aqui que eu quero. Eu entendo que cada um tem o seu caminho para poder trilhar. Sim. E quando eu tive essa cura, antes desse posicionamento com meu marido, essa cura veio tão grande a ponto de eu falar assim, não, eu não posso ficar com isso só para mim. Aonde há a oportunidade de eu passar essas informações, você pode ter certeza que eu passo. E eu escuto isso. Esses dias eu escutei o meu filho mais velho falando assim, então ele tá só repetindo do pai dele. Hoje eu tava pensando sobre isso, falei, caraca, o legado da Marisa é imenso, é gigantesco. Assim, não querendo isso, óbvio, livramento, mas o dia que essa mulher se for, o legado dela vai ser gigante. Amém. Essa mulher é um monstro.